Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom. Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. O que a gente deseja é que você tenha acesso e tenha curiosidade de descobrir as páginas desse livro chamado Bíblia, que contém pérolas, coisas brilhantes, segredos bacanas, que nos ajudam, podem sim nos ajudar na nossa caminhada no dia a dia, na nossa vida. Ultimamente nós estamos conversando sobre o gênero literário, o apocalipse, o apocalipsismo, o apocalíptico, e estamos em especial no livro de Apocalipse. Se você tiver dúvida sobre o que seja isso, dá uma conferida nos vídeos anteriores, onde a gente fala um pouquinho sobre isso já, e também falamos sobre a literatura profética, né? Conversa um pouquinho com a gente através desses vídeos e dá uma olhadinha no texto que a gente sugere. Mas hoje a gente quer continuar falando sobre os destinatários possíveis daquela carta, dessa epístola, desse livro chamado Apocalipse. Dissemos que era um livro endereçado originalmente às 7 igrejas da Ásia, explicamos o que significava isso, por isso assista o nosso vídeo anterior. Mas hoje a gente quer falar especificamente sobre duas igrejas, duas comunidades, uma que estava na cidade de Sardes e outra que estava na cidade de Laodiceia, onde o nosso autor aqui, trazendo a revelação, ele dá uma mensagem, eu diria, bastante dura, bastante incisiva. Ele bate para machucar mesmo, o camarada bateu sem dó. E é interessante que ele não somente bate, mas ele dá uma mensagem de esperança. Veja, por exemplo, na igreja de Sardes, o texto que está no livro de Apocalipse, você vai encontrar isso no capítulo 3, a partir do verso 1. A igreja de Sardes, a ela é endereçada uma mensagem mais ou menos assim: olha, você parece que está viva, mas você está morta. E aí ele diz: olha, tem ainda gente que é digna aí dentro, mas conserva esses aí, porque você tem que mudar. E é muito interessante, porque se você pega a ideia de que isso pode sim ter sido especificamente para uma igreja, a igreja no caso de Sardes, naquela cidade. Mas isso, se você entender como alguns comentaristas entendem que é uma linguagem figurada para a igreja no tempo completo, no tempo geral, existem sim, a gente pode dizer que existem comunidades que parecem que estão vivas. Elas estão, de repente, cumprindo tabelas, cumprindo tarefas, cumprindo agendas, igrejas que talvez estejam no ativismo, mas que é apenas ativismo. Elas perderam a sua essência, perderam o seu cerne, elas já não estão fincadas, não estão enraizadas naquilo que é mais importante. Isso é uma das características da igreja de Sardes. Por isso o nosso autor, ele bate com muita veemência, assim como ele bate também na igreja de Laodiceia, que você vai encontrar também no capítulo 3, a partir do verso 14 de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a ela é destinado um texto um pouco mais longo e, olha, o autor bate doído, para doer mesmo, para alejar o caboclo. E ele fala coisas tipo: você não é nem quente nem frio, você é morno, e ó, eu estou a ponto de vomitar-te. Fala ainda que ela parece que está rica, ela acha que está rica, mas ela diz: não, na verdade você é cega, você é pobre, você está nu. E ele diz: olha, se arrepende, se conserta, porque cedo vem. É interessante que esse é o trecho onde, lá no versículo 19, que ele fala que ele corrige e repreende a quem ama. E mais, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Aqui, veja, muitos traduzem esse trecho, esse texto, como um texto de, vamos dizer assim, missionário, evangelístico, mas não. O contexto aqui é
Jesus ou aquela mensagem que o anjo traz, querendo entrar numa comunidade que se diz cristã. Ou seja, o que eles faziam lá dentro? Talvez religião, traços muito fortes e marcantes de religiosidade, ativismo. O que a gente sabe é que esse trecho ele bate muito na igreja de Laodiceia e convida ela a se arrepender, assim como convida a igreja de Sardes a se arrepender. O livro de Apocalipse, nesse sentido, ele traz uma mensagem muito clara às igrejas, para que elas cumpram a sua missão, mas que estejam atentas às coisas que elas precisam melhorar. Isso vale para a igreja cristã, assim como vale para qualquer outro discípulo ou discípula que se chame cristão ou qualquer outro grupamento. Sempre há algo que precisamos rever e melhorar. Continuaremos falando sobre as últimas duas igrejas desse trecho de Apocalipse, o trecho inicial, e a gente te convida que você assista o próximo vídeo. Bíblia do Zero, muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo.